E ó, agora a gente muda de assunto porque, vê só, pagar tarifa bancária ninguém gosta, né? Falou que vai pesar no bolso, a gente já acha ruim, já dá aquela revirada no olho. Agora imagina você pagar tarifas sem nem usar. Esse é o nosso tema do quadro Seu Direito. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Tiago Tavares. Bom dia, Tiago. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Demais, Muito viu? obrigado. Vamos falar um pouquinho, primeiro, o que é taxa bancária, até para atualizar quem está em casa, isso que já sai do nosso bolso, né? Certo. Taxa bancária é uma taxa em que o banco disponibiliza e cobra do cliente, logicamente, após a assinatura do contrato, após a abertura de conta corrente. E aí, essa taxa bancária, o cliente vai estar pagando para que o banco faça a administração da conta do cliente. Entendi. Isso aí é natural que aconteça, todo mundo, no caso, tem que pagar. Tem que pagar. Em regra, há bancos, há situações específicas que o banco ele consegue eximir de tarifas bancárias. Tarifa de abertura de questão de movimentação administrativa. Certo. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu uma vez. O que acontece, por exemplo, se um consumidor receber um cartão de crédito que não foi solicitado, mas chegou lá na sua casa e ainda tem aquela mensagem bem motivacional: olha só, você recebeu, você é um cliente especial. Mesmo sendo uma cliente especial, eu não quero esse cartão. O que é que eu tenho que fazer como consumidora? É o seguinte, isso é uma conduta não possível pelo Código de Defesa do Consumidor. É uma conduta ilegal, certo? O cliente nessa situação, particularmente, eu entendo que, eu acho inclusive essa até errônea o entendimento do tribunal, os tribunais paraibanos, porque os tribunais entendem que o simples fato de receber um cartão de crédito hoje em dia não gera por si só um dano. Sim. É chamado como um mero aborrecimento, certo? Mas, se for cobrada tarifa nesse cartão de crédito, nesse cartão de crédito que não foi solicitado, aí gerará, logicamente, uma maior situação em relação a essa cobrança. Entendi. Alguns cartões, né, alguns bancos, eles dizem: você não vai pagar taxa de anuidade, é tudo de graça. Tem alguma coisa embutida ali que a gente não consegue perceber, Tiago? É interessante o consumidor ficar ciente, inclusive os próprios bancos, serem transparentes quando forem fechar contratos com o consumidor. Muitas vezes o banco ele coloca lá o disponível situações, cláusulas, possibilidades de que o consumidor ele não queria para aquilo, e para aquilo o banco vai estar cobrando. Então tem que ser de forma clara, de forma transparente, porque o Código de Defesa do Consumidor diz justamente isso, que os contratos eles devem ser aquilo que for prejudicial ou que o consumidor não entende, o consumidor ele tem que ser cientificado, inclusive em caixa alta, em negrito, de forma muito específica. Perfeito. Se a empresa de cartão de crédito, banco, me cobrar alguma taxa pelo serviço que eu não contratei, né? Tem lá até especificado às vezes, né? Taxa tal. E eu disse: não, isso aqui eu não pedi não. E aí, o que é que faz, Thiago? Você pode entrar em contato com o banco ou com a própria empresa para pedir o estorno desse direito. E se você pagou, você tem direito à restituição em dobro, porque isso é um valor indevido. E aí você faz o quê? Já entra em contato com essa agência, com esse banco, para dizer: isso aqui não está certo, não. É interessante formalizar. Tem que formalizar tudo para que venha se ter, se possível, uma demanda judicial lá na frente, venha se ter como comprovar que o consumidor agiu de boa fé, que muitas vezes os bancos terminam não agindo de boa fé. E isso é um princípio muito importante no direito do consumidor. Perfeito. E esse contato, né, estreito com a agência bancária é super importante para que você até não troque gato por lebre aí, como a gente costuma dizer, né, Tiago? Exatamente. Porque muitas vezes os bancos, para abrirem contas correntes, eles são muito solícitos. É um atendimento muito VIP, é um atendimento muito disponível, mas quando, na verdade, inclusive, eles disponibilizam para você: vou abrir conta corrente. Ele disse: faça esse direito, deixa eu colocar isso, isso e isso, e depois você vem e retira. Sim. Inclusive, isso aí é venda casada, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. E tá cada vez mais fácil, né? A gente tem um cartão de crédito hoje em dia. Às vezes a gente vai ali no calor da emoção: quero, e depois tem que lidar com as consequências, Exatamente. Né, Tiago? Esse fim de ano tem muita gente pensando em trocar o automóvel. Boa parte da população
precisa e quer optar mesmo pelo financiamento bancário. E aí, como é que faz para saber se hoje em dia, qual é a posição dos tribunais com relação à cobrança de tarifa de abertura de crédito, por exemplo? Algumas que, inclusive, são negadas até, né? Essa questão de emissão de carnê, de boleto, muita coisa envolvida para realizar aquilo que é um sonho para muita gente, né? O ideal é que se compre um carro tendo esse crédito, esse dinheiro em mãos para não fazer dívida, mas necessitando de um financiamento. Infelizmente, a famigerada TAC-TEC, que era muito falada. Hoje em dia, a TAC-TEC, ela está, que também discordo particularmente, a TAC-TEC ela está disponível e pode ser aplicada, certo? Salvo para os contratos até 30 de agosto de 2008. Sim. 30 de abril de 2008. Então tem um tempinho aí. Tem um tempinho, entendi. Exatamente. Aí, vê só, vamos criar uma situação. Eu estive no banco para fazer uma conta corrente, né? Para abrir uma conta corrente. E aí, esse banco ou funcionário lá incluiu vários serviços que talvez até sejam positivos, mas que não foram escolhidos. Eu não quero esses serviços mesmo que eles sejam bons. É uma grande oportunidade, mas não quero. O que fazer? Essa é a grande pergunta na situação, que os bancos eles devem se ater à escolha do consumidor. E devem ser muito claros, muito cristalinos nesse direito do consumidor. Por quê? Porque se o consumidor não quer aquele serviço, o consumidor pode ir até o banco, pedir para que seja retirado o serviço e que, inclusive, se ele for persuadido a ficar com o serviço, ele pode procurar até o PROCON. Entendi. Porque essa está errada. E o pessoal que tem dívida, hein, Tiago? O banco pode parcelar essa dívida sem consultar o consumidor? Necessariamente não, certo? Há bancos que têm essa prática, mas eu entendo e a própria jurisprudência dominante entende que não. Por quê? Porque o banco está ali para administrar uma conta corrente do consumidor. E da mesma forma que o consumidor ele tem uma conta corrente e a dívida é do consumidor. Sim. Então o consumidor ele tem que ficar ciente daquilo que o banco as decisões que o banco está tomando a respeito, acerca da conta corrente dele e das próprias dívidas. Mesmo que ele esteja inadimplente, por exemplo, por meses, é uma escolha do consumidor dividir ou não? Exatamente. Porque o consumidor, principalmente agora, final de ano, ele pode ter 13º, pode ter no consumidor, sei lá, tá de férias, e aí o consumidor ele vai querer liquidar de uma vez a dívida. Tudo logo de e uma que, vez. inclusive, ele quitando, ele tem que ter um desconto. Perfeito. E ó, pode até parecer meio batida essa pergunta, mas aqui é uma responsabilidade nossa do Mulher Demais passar informação, prestar esse serviço para quem está em casa. Ainda existem pessoas que não entendem, não sabem muito bem como procurar seus direitos, exigir esses direitos quando tiver algumas condutas abusivas, inclusive com essa relação com os bancos mesmo. Como é que faz para primeiro se proteger e depois reivindicar, né, esses direitos contra essas cobranças muitas vezes abusivas de coisas que a gente não precisa, que não quer, não solicitou? Como é que faz para exigir isso? Parece batida, mas é algo muito sério. Por quê? Porque o consumidor ele é vulnerável pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, o consumidor tendo uma situação dessa, ele pode procurar o PROCON, pode procurar a Defensoria Pública, se for um consumidor hipossuficiente, pode procurar um advogado de sua confiança, mas não deixe de procurar. Por quê? Porque o consumidor tendo esse direito, muitas vezes eles não sabem que tem esse direito, pela parte da vulnerabilidade dele, entendeu? Perfeito. Tiago, vou te pedir licença rapidinho. Pois não. Lembrar para o pessoal de casa que vocês podem participar desse nosso bate-papo aqui, tomar café de fato junto com a gente, trazendo as suas dúvidas para cá. 991050400 é o WhatsApp aqui do Mulher Demais, ou então você pode ligar para esse número que está aqui embaixo e aí a gente pode até colocar você aqui no ar ao vivo para tirar sua dúvida aqui com o Tiago. Eu volto daqui a pouquinho, pode ser? Pois não. E a gente continua com o quadro Seu Direito já já, tá? Pra gente continuar falando sobre taxas bancárias. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp, o telefone para o pessoal encaminhar dúvidas, né? A Luísa dos bancários disse, olha, o banco X tá me cobrando um valor que nem sabia que estava devendo, porque abri uma conta corrente, depois tirei tudo, quebrei o cartão na frente do gerente, ele só me disse que com 15 dias eu voltasse para saber se o banco estava devendo, se eu estava devendo ao banco. Nunca voltei porque quebrei o cartão. Achei que não tinha mais esse laço com o banco. Depois de muitos anos, veio essa cobrança. Ela quer saber o que é que pode fazer nessa situação. Sim, pelo que eu entendi, o banco ele não foi transparente com a consumidora, né? Uhum. E aí a consumidora ela pode procurar o PROCON
para juntamente com o Procon, não sei se o banco já está cobrando ela desse serviço, cobrando ela desse crédito, desse débito que ficou lá no banco, a consumidora pode procurar o Procon se sentir lesada nessa situação. Numa situação como essa, não quero mais usar o cartão, vou quebrar aqui meu cartão, mas se existe débito a quitar, independente de quebrar o cartão, esse laço, esse vínculo continua. Não sei se é a situação da nossa telespectadora, né? Mas se for o caso de alguém, mesmo quebrando o cartão, nunca mais usando, se aquele débito estiver lá, tem que quitar. Cartão de crédito existe o ônus e existe o bônus, né? E aí a pessoa, ela tá ali comprando, ela tem que pagar aquilo que está devendo. Não necessariamente quebrando, a pessoa vai ter que deixar de pagar. O interessante é que se não utilize. Eu aconselho que se não utilize o cartão. Se for possível, que nem use, Em né? última hipótese. Beleza. A Ângela, do Hernani Sátiro, desde já agradecendo a participação de todo mundo, ela contou pra gente o seguinte: meu esposo tirou um apartamento no banco, tal, e disse que o gerente disse que ele era obrigado a ter o cheque especial, só que ele não quer tirar. Mas o gerente disse que ele é obrigado a ter o cheque especial. Ela quer saber se isso é verdade, porque foi uma imposição, talvez, do gerente, né? É verdade mesmo? Esse tipo de imposição é uma imposição irregular. O que é que os bancos fazem normalmente? Tendo em vista você tirar um apartamento, você comprar um apartamento, e aí esse apartamento ele vai ter aí os consequentes, absolutamente, o cheque especial ele vai ter o valor específico da parcela do apartamento. Porque o banco ele tem que se resguardar de alguma forma. E aí o banco se resguarda dessa maneira. Mas se a consumidora realmente entrar em contato, pedir para que seja retirado esse cheque especial, é interessante. Perfeito. Mas se utilizar esse cheque especial e for um mês que não tem condição de pagar, e o banco ele vai suprir aquele cheque especial para fazer aquele pagamento da parcela do apartamento, do imóvel. A consumidora, o quanto antes, colocar o dinheiro lá para que não venha ficar somando juros sobre juros, e são taxas altíssimas. Desse cheque especial. Muito alto. Perfeito. Todo cuidado é pouco, né, Tiago? Agora, a Liviana de Conde disse bom dia, Bruna. Ela é cliente também de um banco, disse que... perguntou, na verdade, né? Se é verdade que após 3 extratos retirados, né, no mês, o próximo já vem descontado da conta. Existe esse limite mesmo, Tiago? Isso vai depender do contrato que ela fez com o banco. Existem contratos que têm taxas essenciais. Aí a taxa essencial, os serviços essenciais, o banco vai disponibilizar ali um talão de cheque, 3 extratos ao mês, mas salientando que a cliente ela pode baixar o aplicativo do banco e pelo aplicativo do banco ela vê os extratos e vê o saldo. Isso aí tem que ser sem nenhum custo. Perfeito. Então é bom, né, ter esse acesso direto para você ficar acompanhando. Se tiver alguma coisa diferente ali, já vai exigir o direito. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que elas têm medo de usar os aplicativos. Agora, usando esses aplicativos, logicamente, você não sair clicando em toda coisa que lhe mandam, para que não venham ficar vulnerável na situação de colocar a senha no banco, lá no aplicativo do celular. Perfeito. Tiago, muito obrigada, viu, pela participação. Tirou muitas dúvidas. Obrigada pelas orientações. Viu? Muito obrigado, Bruna. E agradeço aos telespectadores. Evitem gastar e gastem somente aquilo que se tem. Verdade, com responsabilidade. Muito bem.